Oi, gente. Estamos por aqui. Oiê, Doutor Moisés, doutora Ana, tudo bem? até que enfim, Deu Moisés. certo, ia dar mesmo. Um dia tinha que dar certo, não é possível. A gente a gente está desde 2020 combinando isso. É meio lento, a pandemia atrasou um pouquinho, mas a gente tá Muito aí. trabalho, Mas tá bom, tá mas a gente bom. está tendo. A gente já fez uma live junto, que eu lembrei hoje, eu, você e Cris Nicolas, Sim, lembra? sim, 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 com a Cris. Mas um tete a tete Isso. assim, não. Não, eu já invadi suas lives algumas vezes. Também é sempre bem-vinda. Ai, que prazer. Pessoal chegando. Muito bom. Estamos Aliás, aqui, gente. só para você saber, traje especial, vou te mostrar, Deixa eu ver, depois deixa eu eu vou ver. cobrir porque tá Deixa eu ver, meio deixa eu ver. frio, Deixa eu ver, deixa eu ver. mas vou te contar essa história. Essa história foi em Ótimo. 2015, quando o tema da Semana Ah, Mundial era a mulher trabalhadora que amamenta. Eu torço me pro lembro bem. Santos, eu torço pro Santos, aí eu fui para Santos e o Santos jogou 2 jogos com esse logo do Eu Apoio Ah, Leite Materno, ganhou os 2 jogos, isso eu não sabia. em gol, mostrou tudo isso e entraram com a faixa o Santos Futebol Clube, o movimento Eu Apoio Leite Materno, apoiam as mulheres Demais. trabalhadoras que amamentam, essas coisas doidas que eu de vez em quando faço. Doida não, né? Fora Bom da demais. caixinha, fora da caixinha. Fora da caixinha nós somos, né, Moisés? Total, Graças total, a Ana. Deus. Pois é, pois é. Total. Por isso que eu gosto tanto de você, por isso que a gente se dá bem. Isso, é mútuo. A gente, a gente é fora da caixinha, graças a Deus. Pois é. Olha, já estamos com um monte de gente por aqui. Então, a hora que você E eu quiser, queria, mandar. tá, queria falar para você e para a galera que está entrando aí, que eu passei quase um ano sem fazer live, né? Quer dizer, eu participei de live como convidada, mas eu não sou a invitadora, né? Não sei, fugiu a palavra. Há muito tempo. E hoje eu vou confessar para vocês, estou tensa, gente. Não com a live, não com o nosso papo, que vai ser uma delícia, mas com a tecnologia aqui que mudou um pouquinho. É, Mas, ó, é assim. Então, se tiver algum furo aí, a gente tapa o furo. A gente tá em casa, conversando. E vamos nós, vamos nós. Exatamente. Pois é, olha, olha, primeiro, gente, eu queria contar que esse título da live foi Moisés que inventou. E eu tô, eu tô lá batendo papo, conversando, combinando, e aí, Moisés, se aceita? Ai, sim, que legal, finalmente vamos conseguir e tal. Eu falei, qual o título, qual o tema, o que que você quer? Aí ele botou lá, até que enfim uma live juntos. Aí eu, ha, 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 ha. Aí ele, é sério, o título é esse. E aí eu já falei, cara, genial, isso é muito bom. Aí depois, ok, Moisés, agora me fala aí os créditos, como é que você quer que eu te apresente? Médico, pediatra, estava trabalhando na área de aleitamento e seu amigo. Por isso que eu botei, tá lá. Essa parte foi muito importante para mim. Para mim também. É muito legal. A gente acabou se encontrando no evento com a Cris no Rio, depois em outros Foi eventos, e é delícia. sempre muito bom. É bom a gente compartilhar Eu também ideias acho. com É, quem a gente respeita. Eu respeito muito você, teu eu trabalho, e você e a Cris, né, também. E olha, é um prazer enorme estar aqui. Para mim também foi uma honra você aceitar. Não preciso nem rasgar minha seda Isso, aqui, eu ia porque falar. você sabe Sedas o rasgadas, quanto eu te. vamos para a live. É, vamos para a live. Olha, gente, então, como vocês viram, o tema
era abertão, né? Bem cara da gente e bem cara minha com a Cris Nicolas também. E aí, Moisés, eu fiquei pensando assim, caramba, vamos falar de amamentação, né? E aí eu, por acaso, vi um post seu ontem ou hoje mesmo, não lembro, alguma coisa em que você fala sobre o tema da campanha, né? Educar, apoiar, né? E eu estava pensando o quanto eu, ao longo de toda a minha trajetória como pediatra amiga do peito, né? Assim, lidando mais diretamente com o aleitamento, eu sempre vi e percebi uma diferença muito grande nessas palavras, né? Divulgar, promover, apoiar o aleitamento, não são coisas iguais, né? E dessas, todas elas precisam estar muito, a meu ver, na minha opinião, muito imbricadas, porque eu acho que quando há só a promoção e a divulgação, sem o apoio, a gente já viveu bastante isso. Não sei como é que você sentiu, mas eu já senti na minha clínica muito isso. Uma época de promove, divulga e tal, mas não apoia efetivamente. E aí dava ruim, né? Dá ainda ruim, porque a gente causa uma culpa, um peso nas mães, né? E aí você postou alguma coisa assim, pensei na gente começar te ouvindo um pouco sobre o que você vê isso na prática, né? Como é que é essa história de apoiar, né? Olha, a sensação que eu tenho é mais ou menos assim. Quando chega dia 15 de julho, todo mundo resolve falar de aleitamento materno. Aí, quando chega dia 15 de setembro, todo mundo acabou de falar de aleitamento materno. Quando veio essa história, o movimento aí, o Eu Apoio o Leite Materno, é de 2015. Porque eu estava ouvindo já há muito tempo assim, uma semana para falar de aleitamento é pouco. Uma semana para falar de aleitamento. O Agosto Dourado apareceu em 2017. Então era só a Semana Mundial de Aleitamento. Falei assim, então tá, então por que a gente não fala de aleitamento todo dia? E como é que a gente faz para falar de aleitamento todo dia? Foi o Instagram, que começou com a chance de todos os dias a gente colocar um post a respeito de aleitamento materno. Lógico, é uma iniciativa, é alguma coisa diferente. Posso falar que fui um dos primeiros a usar o Instagram para isso. Muita gente veio junto, o que é muito legal. A gente não vai fazer nada nunca sozinho, inspirar, ajudar, tal. Mas quando a gente fala de aleitamento, por exemplo, eu gosto mais do que é falado lá fora, na ordem, do que aqui. A gente fala em proteger, promover e apoiar. Aqui a gente fala em promover, apoiar e proteger. Enfim, eu acho que a proteção é o primeiro passo. É o primeiro. E a Organização Mundial de Saúde, quando estabeleceu na sua programação até 2025 que 50% das crianças abaixo de 6 meses estivessem em aleitamento materno, eles estabeleceram alguns passos. O primeiro passo foi controlar o marketing das indústrias dos substitutos de leite materno. A gente já leu Dom Quixote, né? A gente fica lutando contra moinho de vento. O dinheiro fala alto e dá possibilidades, né? E o problema é que se profissionalizou o marketing. Então, ninguém vai escutar falar assim, olha, usa o meu produto porque o leite materno é ruim. Não é assim que agem, né? Agem com uma mensagem subliminar. O que é aquela mensagem subliminar? É aquela mensagem assim, olha, lançamos a fórmula do sono. Não é lindo? Era uma fórmula, é uma fórmula que é uma fórmula do sono. Qual mãe exausta não quer isso? E aí, quando você joga isso, a mãe que está mais vulnerável, que está mais sensível,
a que ainda encontra alguns problemas, desafios, porque amamentar não é simples, não é fácil, e quando eu falo isso o pessoal fica bravo, está deixando de ser natural, e está deixando mesmo, porque precisa de tanta gente para fazer uma mãe amamentar, e o custo e o tempo que está deixando de ser natural. Eu usei num texto que eu publiquei agora. Eu falava o seguinte, é usada a tática dividir para conquistar. Quando chega nesta época, estas mensagens subliminares jogam mães que tiveram parto normal contra mães que tiveram parto cesariano. Mães que amamentam exclusivo contra mães que optam por fórmula. E cria um monte de grupos de mães e assim é mais fácil conquistar. E na prática tem um grupo só. Mães. A decisão, ou seja, amamentar é um direito de mãe e bebê. Não é uma obrigação. Ninguém é mais mãe ou menos mãe se amamenta ou não. Precisamos tirar um pouquinho a sensação que a gente passa, e eu vou te contar isso em termos de uma experiência que eu não tinha. Eu não tinha isso tão claro para mim quando há alguns anos, deve fazer uns 4, 5, um pouco mais, enfim. Eu ouvi de uma mãe que ela não gostava da época do agosto dourado, porque nessa época a pressão em cima das mães, em termos de obrigação, era tão forte, tão pesada, que ela se sentia acuada. Eu falava, nossa, mas horrível. Sabe, como assim, né? A ideia não era essa, né? Não era para ser assim. Você sabe que a cada texto que eu publico, vou te falar desse último que teve agora, falando a respeito de um estudo que favorece prematuros, mostrando assim, comparando grupos dos prematuros. O prematuro que amamenta primeiro, né, já na UTI, e que mamava por maiores quantidades e por mais tempo, quando foi feita uma avaliação aos 7 anos, essa criança tinha melhor aproveitamento em matemática, melhor aproveitamento, não lembro em que outra matéria, e menos TDAH. Porque existem estudos que mostram... existem estudos que mostram que bebês prematuros são mais sujeitos a TDAH. Eu estou trazendo uma informação. Uma das respostas de uma das mães foi assim, que artigo horroroso, porque isso joga uma pressão na mãe do prematuro que não amamenta, e a pergunta fica sendo assim, qual é então a postura que a gente deve ter como profissional de saúde em relação à informação? Porque o que é trazido é uma informação. Não está falado, por exemplo, que a criança prematura que não amamenta não vai ser boa em matemática. Está dito que a outra mostrou em testes que ela era melhor. TDAH é uma das características consequentes pelos estudos de prematuros. O leite materno se mostrou protetor disso. Tanto que muitas vezes, quando eu vou abordar, eu não abordo a amamentação. Eu não falo de aleitamento. Eu falo do produto. O produto é o leite materno. Tá? Então, assim, a gente, nesta época, abre feridas. As feridas das mães que não conseguiram, até às vezes das que não quiseram amamentar. Então, enquanto a gente não conseguir entender que tem uma mãe só, e essa mãe é a mesma, né? Ela não é mais mãe ou menos mãe porque faz ou deixa de fazer,
O dia que a gente desvincular, isso para mim é uma coisa tão clara, desvincular, amamentar de amor, eu acho que isso é uma falha nossa, porque isso mostra para a mãe que não amamenta que ela não ama seu filho. Ela dá a tal da mensagem subliminar sem que a gente queira da inversão. E assim que a gente faz a nossa mensagem subliminar, a indústria aproveita isso também. Aproveita. Então ela fala aquilo eu acho, Moisés. Não, fala, completa. Não, é aquilo que aconteceu, é a história da fórmula do sono. Eu vi um nome de um livro que eu achei sensacional, ainda não tive oportunidade de ler. Quero ler. O livro se chama Exaustão Não é Amor. Ah, sim. Eu já vi algumas coisas nessa linha e eu tenho a minha própria vivência, né, como mãe. Quando eu tive meu filho, eu era pediatra há 8 anos. E eu tive... Quando eu tive meu filho, né, em 1988, a gente tinha muito pouca informação sobre o aleitamento materno. Mas a gente já estava começando nós profissionais já estávamos começando a receber e a ver a importância do aleitamento materno. Então, eu me lembro, Moisés, que eu trabalhei toda a minha gravidez para um parto de cócoras. Eu fiz exercício, eu procurei um obstetra, que já antes de engravidar eu mudei de ginecologista para alguém que soubesse fazer isso, porque tinha toda uma história, nos anos 80, que seria maravilhoso, eu tinha que ter um parto leboaê de cócoras, parará. E aí deu ruim no meio do caminho, intercorrência, aconteceu, graças a Deus meu obstetra era muito consciencioso, isso é uma outra questão, né, dos radicalismos. Teve uma hora, eu já era pediatra há 8 anos, então eu já estava ficando muito aflita, porque o bebê não descia, enfim. Uma hora ele virou para mim com a cara mais triste do mundo e falou: Ana, a gente vai partir para uma cesárea. E eu só fazia assim para ele, sabe? Porque, enfim, eu quero te dizer que eu aprendi na pele, assim, porque eu tive um aleitamento muito difícil, porque aí o Lucas nasceu com a Pigar-1. Você imagina o filho de um pediatra com a Pigar-1 sendo entubado do seu lado. CRM positivo, lógico. CRM positivo, né? Uma equipe maravilhosa que me apoiou muito. Mas aí, naquela época, eu achava, sinceramente, ele foi para UTI, parará e tal, eu achava que quando chegasse a hora, eu ia pegar ele, botar no meu peito e ia sair leite, pronto. Impressionante como há 30 e poucos anos atrás, é muito pouco tempo, nós, pediatras, a gente achava que era isso. Então, esse lado do informar, do aprender, que eu ainda acho muito fraco entre nós, eu acho, não sei se é opinião, mas eu ainda acho que a gente instrui muito mais as mães, os casais, né, os pais que vão ter uma criança do que o profissional. Eu ainda considero a nossa classe bastante desinformada, ainda escuto coisas assim do século XVIII, e é aí que entra o lado do apoiar, né? Porque apoiar, antes de mais nada, eu não posso atrapalhar, para começar, né? Com condutas completamente ultrapassadas, né? Eu fiz faculdade na UERJ, aqui do Rio de Janeiro, fiz uma boa formação, minha residência foi na UERJ. Gente, isso foi em 1900, eu me formei em 80. A minha passagem pela pediatria, Moisés, eu não tive uma única aula sobre aleitamento materno. Estatística oficial, só para você saber, estatística oficial. 10 mil horas de aula da faculdade de medicina tem 15 horas de nutrição. Nutrição. A residência de pediatria hoje, hoje você tem algumas faculdades que têm ensino.
a maior parte das Sim. faculdades, dos residentes de pediatria, não sabem onde fica a porta do banco de leite. Isso, Imagina entrar num isso. banco de Nunca leite. foram lá. Não faz parte do. Eu acho que é importante a gente falar isso aqui para quem está nos acompanhando, né? Porque eu acho que eu gostei muito do mote, do título da campanha desse ano. Eu sou chata, nem sempre eu gosto. Uma das primeiras, você sabe disso, eu e Cris Nicolas já metemos pau junto em algumas. Que absurdo, as mulheres vão pirar com isso e tal. Essa eu achei, a desse ano eu achei muito legal, porque ela dá margem para essa nossa conversa e ela dá margem para que essa conversa seja feita em várias esferas, né? Com alunos, com gente já formada há mais tempo, mas que se interesse, que queira, né? E com quem vai realmente interferir, que é uma mãe bem informada, né? Uma mulher que pariu bem informada, ela detecta quando ela está ouvindo um absurdo. E aí é o primeiro passo para ela pensar o que ela faz, se ela quiser. Queria só pescar, eu deixei paradinho aqui um comentário, lá atrás, já tem tempo, a Ana Basaglia. Ana botou assim, não foi bem no início da tua fala, amamentar faz parte do universo sexual da mulher, é um direito, não uma obrigação. Direito a gente exerce se e quando quiser. Eu achei isso muito legal, Ana. Olha, eu vou te Porque é o que a falar, gente está falando. assim, Né? a Ana não vale, né? Porque a Ana Basalha é uma das antiga é feio, uma das pessoas que há mais tempo e Não, mais fortemente defendem o aleitamento materno, mas isso, principalmente sob o ponto de vista da mulher. isso. A gente fica pensando, lógico que o bebê é importante, lógico. Agora, é questão tudo de foco, né? Quando a gente fala de Uhum. saúde, a gente fala de saúde materno-infantil. Não fala de saúde infanto-maternal. E não é ordem alfabética, Perfeito. porque o M vem antes, vem É, depois do I. Então, é é. realmente a questão da origem. Ah, não, mas e o bebê? Uhum. Sim, óbvio que a gente fala do foco da amamentação, ela tem esses dois focos principais. Lógico que não é só isso. Lógico que não é só Uhum. isso. O que eu fico sempre com medo é de uma visão que gera aí, ela é sempre reducionista. É Uhum. não entender todo o significado de amamentação e tudo que isso é importante em termos de indivíduo, em termos de sociedade, em termos de clima, em Planeta. termos de planeta, em Uhum. termos de meio ambiente. Então, é assim, a gente é muito pequenininho para querer fazer Sim. qualquer coisa sozinho. Lógico que eu vou fazer o meu. Sim. Tenho usado aquelas frases que aparecem de vez em quando, né? Mas é isso. Para que todos saiam bem, cada um tem que fazer a sua parte. Lógico que a minha parte Uhum. precisa ser feita. Mas se eu fizer uma coisa Uhum. que não tem ligação com o que você está fazendo, que tem uma outra ideia, a gente precisa começar a se ajudar. Eu Sim. vejo um grande problema em relação às questões da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Posso falar Ah. vários, mas um que me chama sempre a atenção. Há 5 anos, não sei se 4 ou 5 anos, eu faço a tradução para o português do Uhum. É o folder ABA. da UABA e do logo, e Uhum. a Marina Réa supervisiona, a Miriam de Brasília colabora tremendamente, enfim, tá, bacana. Aí sabe o que acontece? Fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Tá, e a gente Uhum. trabalha fortalecer, educando, apoiando, aí aparece uma catástrofe de uma emergência como foi a Covid, e como está começando agora a varíola dos macacos, né? Uhum. E a gente esqueceu aquilo.
Essa é a 31ª Semana Mundial de Aleitamento. É o 31º tema diferente. Eu estou, pela familiaridade da tradução, o que eu vejo acontecer é assim, todo folder é mais do mesmo. E a cada ano tem mais coisa escrita. É importante? É importante. Esse ano foram questões que abordam, e isso eu achei interessante, talvez a parte mais importante do folder, que a gente deve trabalhar com isso desde o pré-natal, na maternidade, no pós-parto imediato, até 1 ano de idade e o resto da vida com todo mundo. Essa é uma abordagem que tem. A outra abordagem que tem é a questão dos protagonistas da área de saúde e os protagonistas da comunidade. E entender que todo mundo vai ter o seu papel na divulgação. Mas a gente precisa falar a mesma língua. Como é que a gente faz para fazer isso? Sim. Como é que a gente faz para fazer isso? Eu estava te ouvindo e estava lembrando, assim, lá atrás, né? Logo assim que eu tive todas as minhas dificuldades pessoais e falei, não, gente, as coisas que eu falo para as mães, eu estou até com vergonha do que eu sempre falei, porque eu achava que era só, né? Inclusive, um dos primeiros temas da semana de amamentação, eu lembro que é quem ama, amamenta. Acho que foi um dos primeiros, não lembro de que ano. E foi forte, porque ficou esse estigma, né? Porque sempre dá lugar para o contrário. Então, então quem não amamenta não ama. Não era isso que se queria, mas isso acontece. Eu senti isso na pele porque eu lutei loucamente para amamentar e sem informação, com uma equipe maravilhosa, mas que não sabia nada, uma UTI que bloqueava o aleitamento praticamente, que faz isso até hoje. Eu tenho visto muito isso, assim, eu morro de pena, Moisés, das mães bem orientadas e bem acompanhadas que vão para as maternidades. Elas procuram o banco de leite. Normalmente, o que eu vejo na minha prática privada, tá? Não no SUS, não é dito a ela, seu bebê vai ficar bem e tal, mas leva fulano já no banco de leite e tal. Isso não é feito. Ela pergunta onde está o banco de leite e eu vivi isso com a minha nora há 8 anos atrás. E eu ia junto com ela no banco de leite. Aí tinha uma má vontade no banco de leite, tinha um ritual complicadíssimo, e ela tirava o leite e triunfantemente entrava no berçário correndo. Meu leite, mãezinha, nós já demos a fórmula. Esse mãezinha, nós já demos a fórmula, a gente tem que falar a mesma língua, gente. É o que você está falando. Porque senão fica muito difícil para essa mãezinha quando ela for amamentar, né? Então a gente precisa falar a mesma língua. E em cima dessa fala da Ana, né, da Ana Basaglia, eu achei legal porque uma das primeiras frases que eu inventei, assim, que eu usava, eu esse ano pensei, eu vou voltar a usar. Eu tinha no meu receituário, eu tinha uma coisa que era assim, bebê feliz tem mamãe que se atende. Eu vou começar, estou pensando em começar a usar essa frase de novo, porque eu acho que ela está bem atual, né? Que é essa questão. A gente tem que dar um jeito de atender aos dois, porque se essa mulher não se atende de forma nenhuma, se a gente só joga em cima dela informações importantíssimas, mas que vão aumentando a culpa, porque não tem ninguém ajudando a ela. Ela está com uma. Eu considero assim, essa coisa do apoio tem muito da mão na massa, né, Moisés? A gente tem que ajudar a fazer acontecer. Quando a gente não sabe fazer isso, é cruel. Porque, assim, vamos falar do pediatra, né, que é a nossa área. O pediatra que cobra da mulher, você tem que amamentar. Não, peraí, tá dando fórmula, mas ela tá toda ferida, vamos dizer assim. Como assim, sabe?
Tá, legal, vai, troca aqui comigo um pouco. Ou, sabe, eu tô falando de ferimento, que até hoje existe, eu conheço muito pouco profissional que olha a mulher amamentar e sabe o que ele está procurando. Porque olhar por olhar, só para dizer que está incluído na minha consulta que eu olho, aí eu olho, É, vejo uma pedra completamente errada, uma mulher mordendo uma fralda, como uma há pouco tempo me contou, e ela ouviu da enfermeira diplomada, uma pessoa dentro da maternidade, dizer para ela, mãezinha, é que seu mamilo é ruim. Então, vai ferir, 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 até fazer um calo. Olha, eu fiquei com lágrima no olho nessa consulta, juro, porque eu pensei, meu Deus, aquela mulher acreditando nisso, sabe? Isso foi ano passado, depois de quantas nossa, semanas de amamentação, né? Então, a olha, gente, agora mesmo, tem uma blogueirinha famosa, uma pessoa que postou, eu até fiz um vídeo comentando o dela, que eu ainda não subimos ainda. Uma postagem que eu também fiquei com o coração pequenininho, ela acabou. Eu sou péssima, gente, eu não conheço as blogueiras direito, eu tô velha, eu não sei os nomes, mas ah, o vídeo dela, ela tá assim, feliz com o seu bebê, mas ela tá lamentando, chorando, dizendo, gente, tá difícil demais, tá doendo muito, eu estou usando esse intermediário de silicone aqui, ó, e aí enche o. Aí eu ouvi aquilo tudo e pensei, gente, uma pessoa que tem recurso, que tem. A gente, durante essa semana, eu convidei muita gente querida para falar de várias. E eu quero falar muito disso, dos recursos que a gente tem, né? Ninguém deveria precisar passar por isso mais, né? precisa primeiro ter um conceito que amamentar não deve doer. Isso. Você pode ter uma sensibilidade, se está Um doendo, alguma desconforto. coisa tem que ser avaliada por algum profissional que conheça o que está vendo. Me espanta muito Exatamente. quando você diz que você ouve profissionais que olham. Olha, aqui em São Paulo, eu posso te dizer, Hum, se eu falar 100%, eu estou exagerando por 0,01%, tá? hum. O teste da linguinha, eu participei da Ih, nota técnica do Ministério da Saúde, da elaboração da nota técnica. Estou participando da tradução do Bristol, que é esse teste para o português, com o pessoal de uhum, Bristol. Enfim, o teste da linguinha traz vantagem, sim, para um diagnóstico importante, precoce, porém, o uhum, teste é uma análise mecânica. sim. Para você ter certeza de que existe um problema de língua, você precisa fazer observação da mamada. Fundamental, básica, né? Nenhuma maternidade grande em São Paulo tem avaliação da mamada do bebê que está internado, que acabou de nascer. Isso eu pergunto em todas, pelo menos as que chegam para mim. É muita coincidência que todas as que ninguém vê chegam para mim. Não deve ser, né? Não, e é curioso porque chegam para mim aqui no Rio também. Então, olha, tá Eles vendo? Então, combinam. eles combinam. E aí, assim, como é que você pode dar uma nota e dizer, sendo que hoje todas têm alojamento conjunto e a mãe não vê nenhum profissional, não precisa ser o pediatra, Uhum. pode ser fono, pode ser Tem um enfermeira, monte de gente. que entre dentro é legal, né? Que entre no É. alojamento e olhe uma mamada. Sim. Tem uma frase Olhe com muito. olhos de ver, né? Tem uma frase muito legal que é assim: quem não sabe o que procura, quando acha, não Não sabe o que sabe o que acha. encontrou. Então, eu Exatamente. fico olhando, então, mas precisa olhar, precisa ter tempo, precisa dedicar tempo. Sim. Mas sabe o que acontece? Uhum. O plano de saúde, o SUS, olha,
A criança que está lá e a mãe Mil que está coisas. ali não tem não é dela, é o melhor possível que ela tem. Aliás, essa frase do melhor Sim. possível foi uma frase que eu vi recentemente da Fernanda Montenegro, falando sobre Uhum. o Nelson Rodrigues. Que o Nelson Rodrigues Hum. disse o seguinte, e eu usei isso em texto também, porque eu acho essa frase ótima. Aprendi a ser o melhor possível de mim mesmo. Aí eu vi, você postou, eu achei fantástico. Porque é por aí, né? Isso aí. É óbvio que a mãe vai tentar Uhum. fazer o melhor possível, mas é o melhor possível Claro. que ela consegue Dela, com o dela. entorno dela, com a rede de Lógico. apoio que ela teve ou não, Como é que a gente vai né? conseguir aumentar taxas de aleitamento materno no Brasil se 40% das mulheres têm trabalho informal? Tem que voltar ao Isso é trabalho muito sério. 15 dias depois do parto. Sim. Então, quais são Fica as impossível. condições? Impossível. 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 Impossível e cruel, porque Isso. aí ela está informada e ela sabe o que ela vai deixar de dar. E aí a dor é muito grande. Eu presencio isso, você também. Aquele impasse, aquele momento, a volta ao trabalho se torna antes mesmo de acontecer, ela já é um monstro te assombrando, já dá uma tristeza na mulher. Por mais que a gente ensine, não vamos falar de manter o aleitamento após a volta ao trabalho. A gente tem tanta coisa para falar, a gente consegue orientar e muitas vezes dá certo. Mas algumas vezes é o que você está dizendo, não depende da gente informar e não depende do desejo intenso daquela mãe amamentar, depende das condições concretas, né? Que o país dá, enfim, que o tipo de sociedade que a gente tem fornece. E aí eu acho que a gente tem medo de falar disso, porque agora a gente está ficando mais soltinho, né? Os fora da caixinha aqui já ousam. Eu lembro de uma fase não muito longe que eu e a Cris, a gente teria medo de falar isso que eu estou falando agora, porque as coisas, isso era visto como, então você está falando contra o aleitamento. A Cris, no site dela, o Amamentaré, ela levou um puxão de orelha de uma instituição, porque ela citou desmame. Agora a gente já fala muito de desmame, porque tudo que começa bem também tem que acabar bem. Mas Lógico. se não, a palavra desmame já era. Ah, você não pode num site de amamentação. Então, acho que quando a gente diz aqui, quando você diz que essa mulher com 15 dias, ela tem que voltar porque ela é uma parte importante da renda familiar, quando não é a principal. E Ou aí a a gente única, né? pensa, né? Ou a Ela é a única. única, muitas vezes, ou a única, que é uma quantidade enorme, né? Eu acho que, assim, são temas que a gente ainda vai discutir em muitas campanhas, em muitos anos, né? Porque não é simples. Não é assim. Mas eu acho que essa história do o melhor possível, eu gostei muito de você trazer isso. Porque eu acho isso, eu falo muito isso para as mães, né? Você está fazendo o seu melhor possível. Isso é muito importante. Então, amamentar 1 ano é melhor do que 6 meses, 6 meses é melhor do que 4, 4 é melhor do que 3, 3 é melhor do que 2. E a gente vai lá, sabe, assim, um dia de cada vez. Mas é quando. Não, vamos esperar você voltar. Agora, o profissional, essa mulher tem que ter alguma rede de apoio que possibilite, dentro da estrutura dela. Quanto mais difícil for essa estrutura, mais ela vai precisar de uma rede de apoio também bem orientada, né? Porque essa pessoa que vai ficar com o bebê, se ela realmente não tiver muito imbuída da importância dela fazer parte da quantidade. Vou falar das avós aqui, que é o meu caso.
uma avó que viveu uma outra geração, o que eu vejo na prática, nem sempre ela vai se esforçar, porque dá um trabalho, né? Tem que aprender a dar leite para o bebê na colher dosadora ou na sondinha no dedo. Imagina isso para uma vovó como eu, de 65 anos. Puxa, minha filha, tão mais fácil fazer a fórmula e dar a mamadeira. Então, eu acho que a gente ainda tem um chão muito grande. A cada ano, a cada campanha, a gente tem um chão, porque a gente vai percebendo a quantidade de gente que a gente precisa sensibilizar, né? Primeiro a gente achava que era bastava informar a mulher. Agora aí depois a gente começou a grande discussão. Caramba, a gente está informando a mulher e não está informando o profissional. E aí está batendo. Agora a gente sabe que a gente tem que informar a mulher, o companheiro ou a companheira, o profissional, a rede de apoio. Então, assim, quanto mais gente jogando no mesmo time, menos chance de gol contra, né? É por aí. Eu gostei do tema desse ano, porque eu acho que ele é simples e, ao mesmo tempo, ele cabe nele uma abertura enorme. Cada profissional aí que queira, dentro da sua especialidade, um psicólogo vai bater um papo diferente do que o pediatra está batendo, e quanto mais, né, esse tema não fecha, né? Você sabe que o tema é bom, e a gente tem algumas outras bases que são bastante importantes. Uma das importâncias que a gente precisa aprender... E, Moisés, só um instante, a gente está acabando, hein? Daqui a pouco vão cortar a gente. Não, então tem 18 minutos ainda, tá? 20 e 42 no meu aqui, Pelo menos isso... Não, então acho que o meu relógio está mais malvado. Olha só, bom, senão desculpa. Vai atrás do seu. Mas assim, na prática, sabe o que a gente não faz? E isso não é só o profissional de saúde, isso é o ser humano, a gente não escuta. Quando a gente fala de aconselhamento, a gente fala de escuta ativa, de empatia e fala de não ter julgamento. Eu sempre gosto de lembrar do texto do Rubem Alves, que se chama Escutatória. E ele fala assim, podem procurar porque o texto é sensacional, mas o que ele fala é o seguinte, já vi várias pessoas querendo aprender a falar, não vi nenhuma pessoa querendo aprender a ouvir. Cada vez que a gente tem que escutar o outro, a gente precisa estar com a cabeça vazia. Ele coloca como a cabeça vazia de ideias, mas é assim, são os nossos preconceitos. Né? É uma mãe que chega para você e fala assim, ai, meu leite é fraco. Não tem leite fraco, mãe. Você não sabe que não tem leite fraco? Acabou, né? Se ela soubesse que não tem leite fraco, ela não falava que ela não ia achar isso. Então, isto... Quer ver outra que é muito boa? Tá tudo bem, mãezinha. Isso é só nervoso. Só nervoso é bom, né? O só... doutor Moisés, que bom. Agora que o senhor me fala isso, eu vou ficar calma. Agora sim, lógico. Eu sempre escolhendo ficar nervosa. Eu sempre brinco com as mães assim, eu vou falar um negócio pra você super fácil, você vai entender, é tranquilo, relaxa, respira. E aí a gente ri, porque é óbvio que não tem... Se ela tivesse em condições naquele momento de relaxar, com toda certeza ela estava relaxada, porque não é muito legal. Será que eu relaxo ou será que eu surto? Eu vou surtar. Eu vou surtar, né? Eu prefiro surtar. Eu prefiro surtar. Mas agora que o senhor, grande pediatra meu, me disse isso, lógico. E a gente não tem, às vezes, muita noção da força da palavra da gente. A mãe confia. A mãe confia. Apesar de tudo, o que a gente viu em estudos foi que a primeira pessoa que a mulher confia em termos de saúde infantil é o pediatra. E a gente está se esforçando para não fazer isso dar certo.
O esforço que a gente faz para perder essa confiança. Porque no final Eu não você esperava que você escuta... fosse falar essa frase, não, mas concordo. Pois você percebe que Uhum. participei, fui membro da sociedade, do Departamento de Aleitamento da Sociedade Brasileira de Pediatria e fui presidente do Departamento da Sociedade de Pediatria de São Paulo por 2 mandatos, 6 anos. Uhum. O que a gente percebe? Vamos fazer um EAD, vamos fazer um EAD. Vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. As lives que dão menos visibilidade entre os profissionais são as de aleitamento. Sabe por quê? A fala é assim: aleitamento, um peito, uma boca, um bebê, um leite que sai. Eu preciso Basta saber. juntar. Eu preciso saber qual é o novo antibiótico que criaram para superbactérias. Eu preciso ficar de olho nas vacinas. Tudo isso é importante. Mas tão Claro, importante é muito mais quanto valorizado. é o conhecimento do aleitamento materno. E olha, a gente já tentou de várias formas. Ainda acho que a gente precisa voltar a profissionalizar o nosso marketing. Nós temos... Eu criei junto com a Macan, eles entraram isso gratuitamente só pelos meus lindos olhos azuis, e foi verdade mesmo. Não que eu tenha os olhos azuis, mas que eles entraram só por causa disso. Uma campanha que se chama O Melhor Produto do Mundo. E o melhor produto do mundo... Sim, eu tenho acompanhado. E eles fizeram vídeos sobre uma dica que a gente deu, conversaram lá a respeito de uma bomba de vidro que está ganhando prêmios internacionais em festivais. Tá, então, criatividade tem? Tem. E a prática? Não vai resolver nada no aleitamento a gente abordar licença maternidade de 6 meses. Pronto. Então, chegamos hoje à conclusão que a licença maternidade de 6 meses é para todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Hoje eu fiz a minha primeira aula da Semana Mundial a respeito do tema, fiz lá na prefeitura em Diadema. Muito legal, funcionários públicos, tal, tinha 400 pessoas lá, foi muito legal, muito Maravilha. lindo. Mas eu aproveitei para trazer, e vou aproveitar para recomendar que leiam o que vocês se propuserem a ler do começo ao final. Então eu vou falar do ENANI, que foi a pesquisa que foi feita. Existe um dado na introdução do ENANI no relatório de aleitamento materno, que a hora que eu li, eu perdi metade dos meus cabelos. Foi uma coisa assim absurda, absurda. E olha que metade dos que eu tenho são muitos. Foi. Fez diferença. Fez diferença. A gente fala que crianças... E olha, isso é importante, porque quando a gente vai falar de política pública, eu preciso ter esse dado na mão. Aleitamento materno, abaixo dos 6 meses, nós temos 45,7%. O que quer dizer isso? Criança que mamou 1 mês, mais criança que mamou 2 meses, mais criança que mamou 3, até abaixo de 6 meses, você soma todas, dá uma dividida e a conta dá 45,7%. Você tem ideia? Isso está escrito lá, é só o pessoal ver. Sabe quantas crianças estão em aleitamento materno exclusivo aos 6 meses? 1,9%. A gente percebe isso. Agora, pera, eu vou para trás. Sabe quantas crianças estão em aleitamento materno exclusivo aos 4 meses? 26%. 74% das crianças deixaram de fazer aleitamento materno exclusivo aos 4 meses. Aí a gente briga para licença maternidade de 6 meses. O que vai acontecer? Vai aumentar? Vai aumentar, mas 20% que poderia aumentar? Tá bom. Sabe que na maternidade, no momento zero, 75% das crianças fazem aleitamento materno. Na maternidade, a gente perde 25%.
Entre o segundo e o terceiro mês, perde mais 20. Isto quer dizer que a gente precisa começar a nossa abordagem, mas muito antes. E precisamos ter uma coisa na cabeça, isso é mal de pediatra, o mal do pediatra é assim, ele não é o protagonista profissional de saúde do aleitamento materno. Aleitamento materno é uma ação multifatorial e para isso requer uma equipe multiprofissional. Todos são importantes em algum momento. Então a gente precisa começar no pré-natal. Quem que vai falar no pré-natal? Todo mundo que puder vai falar no pré-natal. E depois a gente continua. Precisa estar mais imbuído. Ai, Moisés, olha, pelo meu relógio, infelizmente... Então tá. Tá vendo o que dá? Ficar 2 anos esperando para fazer isso aí, uma live. a gente vai ter obrigado a fazer mais. Eu ficaria agora 2 anos conversando com você, né? Mas infelizmente... Bom, você grava, né? Rápida aqui. Você grava, né? Vamos deixar gravado. Isso, pelo amor de Deus, rezem para eu acertar. Para eu acertar como grava. Dá. Deixa eu ver... tem umas pessoas te mandando umas coisas queridas aqui. Moisés não pude amamentar e o doutor Moisés sempre me deixou tão segura e acolhida. Foi a Peca. Peca Nemete. Legal, né? Legal. Enfim, não vai dar tempo de eu ler todo mundo aqui, porque eu acho que a nossa conversa estava bastante boa, mas eu acho que a maior parte das pessoas não mandou pergunta. Pergunta em si, eu não acho que não perdi nenhuma aqui, não. Estou muito honrada de estar abrindo essa minha semana de amamentação com você. É sincero, você sabe que é sincero. Eu tenho uma admiração muito grande, né, por você como profissional. Acho que foi muito, muito providencial a gente arrumar de uma forma que abriu com você, porque eu acho que você tem um lado acadêmico que eu não tenho, né? Não foi a minha trajetória de vida. Eu sempre fui muito clínica, eu trabalhei a vida toda e eu acho que é muito legal essa mistura. Você traz dados muito importantes para nós, né? Então, assim, estou super feliz. Eu acho, sinceramente, que agora que a gente pegou o gostinho, agora eu quero mais. Eu também. Te vira. Eu também. A gente vai ter que se virar. Arruma tempo. Deixa acabar o agosto dourado e a gente faz o nosso setembro, setembro dourado, outubro dourado, ano dourado. Dezembro dourado. Não, é sério. Vamos nessa, acho que a gente tem tanto assunto, Moisés, a gente tem muito assunto. Então, quero te agradecer profundamente. Quando eu uso a palavra, me senti honrada por você aceitar tão efusivamente o meu convite. É verdade, foi um quentinho no meu coração. E obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Lembrando que a gente vai ter a semana toda. Amanhã eu vou estar com a Gabriela Fende. Gabriela é uma profissional incrível, Moisés. Ela é uma osteopata. Muita gente não sabe o que é osteopatia. E amanhã, então, a gente vai conversar não só sobre o que é a osteopatia, né? Mas principalmente, a gente escolheu dentro da osteopatia o tema... As alterações de cabeça. É tão comum o bebê nascer amassadinho, né? A gente não ligava para isso antigamente. O que isso pode intervir na amamentação e como a gente pode ajudar? Então, o nosso papo com a Gabi amanhã vai ser isso. Eu espero que vocês possam estar aqui comigo. E a gente vai ter a semana inteira só de gente top. E vamos terminar no sábado. Quero fazer esse aviso do horário. A Cris Nicolas, nós estamos tão distantes, ela está em Portugal, está terminando o mestrado em psicologia, então no sábado será o único dia que a gente vai fechar a semana com a live às 18 horas no Brasil.
porque já vão ser 22 em Portugal e eu quero os portuguesinhos aqui conosco. Então, obrigada, Moisés. Vamos ver aqui, eu estou morrendo de medo de não saber salvar mais. Vou tentar rapidinho aqui, só para falar. Eu também fiquei honrado em abrir a tua semana, tanta gente boa. E a responsabilidade de abrir a semana junto com você é uma delícia. Também tenho atividade pra caramba o mês. Quem quiser saber onde eu tô, vai acompanhando no Instagram do Dr. Moisés, tem lá. No site tem a parte drmoisés.com.br, tem a parte que está institucional, lá também tem todas as questões que eu vou estar abordando, tudo que eu vou estar fazendo. Amanhã eu tenho 3 lives, uma em seguida da outra. Estou saindo daqui para ir para outra. O Roberto Chaves, de Minas Gerais, lá de Belzonte, não é Belzonte, é Beira, lá perto. O Roberto Chaves e a Isis Dulce estão aí também, passaram por aqui, nós vamos fazer uma live a seguir depois dessa. Muito bom. Aliás, a live é um nome bastante interessante, é a Semana Mundial de Aleitamento Materno Sem Sacola. Chama A Influência das Sacolas no Aleitamento Materno. Esperamos vocês. Curiosidade, esse título é fantástico. Preciso ver. A gente vai estar lá. A gente precisa ver. Obrigado, então, e obrigado para todos que estiveram aí com o carinho que a gente recebeu aí. Que a gente sempre recebe, né, Moisés? Sempre é bom, isso é uma bênção. O que há de melhor. É uma bênção. O que há de melhor no que a gente faz. Rezem para eu salvar, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.